gente lamenta o resultado. Mais uma vez, demos ao adversário a possibilidade de conquistar a vitória através dos nossos erros. Nós precisamos ter um equilíbrio, uma eficiência defensiva maior. 96. Temos erros, mais uma vez, primários, de perda de bola, de falta de recomposição, tomar gol de bola parada e 2 bolas paradas é algo que a gente não pode aceitar com facilidade. E de positivo, nós tivemos o controle do jogo na maior parte do tempo, poderíamos ter acreditado um pouquinho mais e ter saído com pelo menos um empate. É difícil você procurar algumas soluções quando a gente tem ainda que improvisar alguns atletas, mas eu acredito sim que com o elenco completo a gente vai poder ter uma recuperação na competição e principalmente um time mais equilibrado e mais competitivo, tanto ofensivamente como defensivamente. Ô, professor, hoje a lateral esquerda, né, mais uma vez, era uma posição que precisava da improvisação. O senhor tinha algumas opções, né? Tinha a possibilidade do Richardson, do próprio Gedeilson, que fez ali no segundo tempo essa função, e também a do Fábio Lima, né? Qual foi a sua ideia, né, ao optar pelo Fábio Lima para começar o jogo naquela função? A principal foi de trabalhar com um jogador canhoto do lado esquerdo, porque a gente sabia que a equipe do Mirassol, ela nos pressionaria já na saída de bola. E quando você trabalha com um jogador destro do lado esquerdo, 96. Você leva um pouquinho mais de tempo para ajeitar o corpo, para você poder direcionar um passe. E nós tivemos uma postura muito boa nesse tipo de saída de bola no começo do jogo, e também com o fato da gente ter jogador agressivo como homem surpresa, que foi o que aconteceu também, principalmente no primeiro tempo, enquanto o Fábio sustentou fisicamente, até porque vem com baixo nível de número de jogos, né? Vem de lesão. Então a ideia principal era essa, ter um jogador com a perna esquerda do lado esquerdo e ter um homem surpresa na chegada na linha de fundo para agredir o Mirassol. Foi o que aconteceu, funcionou durante o tempo que a gente teve condição física, principalmente com o Fábio. E a questão de não iniciar com o Gedeilson também é pelo improviso, pelo baixo número de jogos, né? Ele machucou contra o Sampaio e nós teríamos que improvisar um jogador que não vem com ritmo de jogo. Se tivesse com um ritmo de jogo maior, certamente a gente poderia ter antecipado até essa troca de posição que aconteceu no segundo tempo. Ô, professor, a equipe estava vencendo o jogo no primeiro tempo, né? Até ali os acréscimos, acabou tomando aquele gol, né? Uma confusão, um bate-rebate na área, aconteceu do Mirassol, conseguiu um empate, e no segundo tempo, com 15 minutos, o Mirassol ampliou o marcador para 3-1, né? Na sua avaliação, o que é que foi determinante para que a equipe adversária conseguisse, né, de certa forma, em um curto espaço de tempo, praticamente decidir o jogo para o lado deles? Voltamos para o segundo tempo com uma concentração muito 96. baixa. Conversamos isso no intervalo, que mesmo com o calor, com o desgaste, nós teríamos que manter o nível de competitividade, de organização, de postura que nós tivemos no primeiro tempo, e foi ao contrário. Os primeiros 15 minutos nós olhamos o Mirassol, cometemos erros que não podemos cometer, tomamos decisões equivocadas na saída de bola e também 96. Na retomada, nessa tentativa de retomada no momento da transição da equipe deles, e pagamos um preço alto, né? Pagamos um preço alto. Os 2 gols deles no segundo tempo, a bola estava em nossa posse, né? Então esse tipo de erro custa muito caro, e é por isso que eu sempre bato na tecla para o nosso grupo que nós estamos disputando uma Série B, e o nível 96. É mais alto, o índice de erros ele tem que ser mais baixo nosso, para que a gente sofra o mínimo possível, porque quando você enfrenta uma equipe qualificada, e a maioria das equipes são qualificadas, elas aproveitam as poucas oportunidades que o adversário oferece, e nós oferecemos durante esses 15 minutos do segundo tempo 2, 3 possibilidades que eles aproveitaram e transformaram em 2 gols. Professor, a rodada como um todo, né, da Ponte Preta para baixo ali, foi muito benéfica, né, para a ABC. As equipes que conseguiram pontuar foi apenas com empate. Teve um confronto direto entre Avaí e Londrina, foi empate. A Chape também não conseguiu vencer, o Tombense perdeu. O fato da rodada ter sido tão boa e o ABC não ter conseguido pontuar aqui contra o Mirassol já aumenta um pouco a frustração da equipe, né, por voltar para Natal sem pelo menos um ponto na bagagem? Sem dúvida, é isso que a gente conversou, que nós teríamos que pontuar porque a rodada nos favoreceu, mas o resultado mais importante tem que ser o nosso. Nós temos que entender que nós temos que acreditar um pouquinho mais na nossa capacidade, ter um pouquinho mais de competitividade, cometer menos erros, porque a competição exige isso. É uma competição de muitos detalhes que acabam definindo, pequenos detalhes que acabam definindo o resultado de uma partida.
Então a gente pagou um preço muito alto pelos 15 minutos do segundo tempo. No acréscimo do primeiro tempo, tomar um gol de bola parada e poderíamos ter voltado para o intervalo com a vitória. Isso seria fundamental, porque a pressão seria maior pelo fato do adversário estar jogando em casa. Mas temos que levantar a cabeça, continuar trabalhando, tendo confiança e fazer a nossa parte. A movimentação na tabela pelos resultados ela foi muito pouca, muito baixa, mas nós não podemos deixar para depois e aumentar essa ansiedade assistindo o jogo dos outros e tendo que torcer por placar que nos favoreça. Nós temos que concentrar no nosso placar e dentro de casa esse próximo jogo é fundamental para que a gente saia com a vitória e saia dessa pontuação para poder encostar nesses times que estão ali até fora da zona de rebaixamento, mas tem uma distância muito pequena de pontuação. Das outras vezes que o Matheus Anjos voltou, né, da última principalmente, ele já voltou tendo uma partida como titular contra o Grêmio lá, né, e acabou acontecendo a recidiva, né, a segunda recidiva da lesão dele. Hoje, ele jogou apenas alguns minutos no segundo tempo, mas já deu para perceber o quanto que ele agrega para essa equipe, né? O que o senhor achou da atuação do Matheus? Sem dúvida nenhuma, é um atleta com uma qualidade, um potencial muito grande, é um atleta com uma experiência muito grande em Série B, e isso é uma coisa que a gente vem conversando com a nossa diretoria, com a presidência, para que as contratações nossas venham com esse perfil, e tenho certeza que ele vai nos ajudar muito, até porque quando oscilar jogadores na posição dele, nós temos uma reposição que é muito importante, né? Ele entrou muito bem, sentiu ainda um pouquinho do ritmo, é natural. A questão física você adquire nos treinamentos, mas o ritmo de jogo não tem outra maneira senão você jogando, e eu tenho certeza que ele vai agregar, não só pelo desempenho individual, mas também de subir a régua daqueles atletas que ele disputa a posição. E é o que eu sempre falei desde o começo: o futebol é momento, o futebol é oportunidade, e eu tenho certeza que essa competitividade positiva vai elevar o nível do nosso time ofensivamente. A troca, só para concluir, professor, a troca do Tony pelo Matheus, né? Eu até fiz essa pergunta no meio da semana, se eles poderiam jogar juntos em algum momento. Você disse que a depender do cenário do jogo, né, poderia acontecer, mas a troca de um pelo outro hoje, teve algum fator físico para ela acontecer? O desgaste do Tony foi muito grande no primeiro tempo. Ele procurou movimentar e dar uma intensidade alta. Ainda é um jogador que não está 100% da condição física, e isso a gente vem conversando e trabalhando com ele. O Matheus é um jogador que não suportaria jogar mais do que 30 minutos, 35 minutos, então a gente sabia disso, e o desgaste pelo sol, o desgaste pela viagem, enfim, por todos esses fatores, nos fez tomar essa decisão para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de qualidade e também de intensidade, né? Manter a qualidade, que são jogadores com características semelhantes, mas ter uma intensidade um pouco maior.